Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, faze de nós instrumentos da Tua vontade, que possamos desempenhar a sublime tarefa de esclarecer a nós mesmos e a todos os nossos irmãos ainda indiferentes do Teu Evangelho. Que toda a humanidade terrena possa acessar-te a evangelização, superando as fraquezas que nos fragilizam. Concede-nos, excelso amigo, os meios convincentes de falarmos às mentes e aos corações ainda afastados de Ti, fazendo que todos abracem os Teus sublimes propósitos de unirmos-nos pelos mais elevados sentimentos de fraternidade e de amor. Sê conosco, excelso amigo. Nos lares e com as pessoas de boa vontade, mais um Sementeira Cristã. Programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. A todos o nosso fraternal bom dia. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que moldura o nosso programa com zeloso áudio e sonoplastia. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos a seguinte questão. Pergunta: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Resposta: sim. Sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Avisamos ao nosso prezado ouvinte Júlio César, do Jardim Alvorada, que a resposta à sua pergunta será ouvida no final deste programa. Você perguntou à equipe do Idefran. Todos nós, encarnados e desencarnados, inclusive os espíritos maus, somos iguais no que tange ao direito de progredir até a perfeição? Vamos aguardar um pouquinho, meu caro Júlio César. O tema central do programa Sementeira Cristã de hoje chamará nossa atenção para o fato de que muita gente vê no Evangelho, segundo o Espiritismo, apenas considerações endereçadas ao espírito. Como se não se preocupasse com a sua aplicação no trabalho lucrativo, nas atividades empresariais, nas relações trabalhistas. Por conta do peso das superficialidades mundanas, o homem vem abandonando coisas importantíssimas no que respeita à busca de tranquilidade e segurança que poderia estabelecer através de atitudes evangélicas. Descarta a necessidade de aplicar os ensinamentos de Jesus ou quaisquer outros preceitos morais naquilo com que se preocupa, atento apenas para resultados imediatistas. Não percebeu que tudo quanto é concebido, ou melhor, concedido à humanidade com vistas à sua própria subsistência e bem-estar, vem das fontes sublimes que se regem igualmente pelas leis universais, e que não são senão a expressão justa, sábia e perfeita do próprio Criador, de tudo que misericordioso nos garante os recursos para que nós mesmos nos façamos satisfeitos e felizes. As leis da natureza, que são as leis de Deus, são as mesmas para todos, mas são implacáveis. Concedem a liberdade de ação aos seus jurisdicionados, mas também lhes concedem a noção de responsabilidade. Se agimos de forma a colher resultados desagradáveis, é a nós que se deve debitar a culpa. Muitas são as necessidades que o próprio homem cria para si mesmo e todas, sem exceção, têm propósitos particulares
individuais, egoísticos, sem que beneficiem além de si mesmos. Entretanto, a interpretação espírita, atendo-se à própria realidade humana, aponta um rumo bem diferente. Os problemas materiais são inerentes ao nosso mundo e aqui mesmo se desfazem quando de nossa passagem para o outro plano da vida. Mas os nossos atos, descobertos ou velados, têm influência em nosso futuro espiritual, visto que, segundo a doutrina espírita, a grande lei moral, cujo foro é a consciência, também se faz sentir nas coisas do mundo. Em termos mais claros, os atos que praticamos ou viermos a praticar tanto na vida empresarial quanto na política ou no comércio, seja como patrão, seja como empregado, estão sujeitos ao julgamento da suprema instância divina. Se o indivíduo é honesto apenas para efeito exterior, mas não o é na intimidade da consciência, ainda que lhe coloquem na cabeça todas as coroas de grandeza, terá que sofrer as consequências. Não em penas eternas, mas no curso de provas inevitáveis, pelas quais terá que corrigir-se e reparar os males que praticou e ocultou. E como? Onde? Pela reencarnação, aqui mesmo neste mundo. E um dia, cumprida a justiça, não precisará mais regressar ao palco das experiências terrenas. Estas considerações estão expendidas pelos nossos admirados intelectos de Deolinda Amorim e Hermínio Corrêa de Miranda no livro O Espiritismo e os Problemas Humanos. E por eles somos convidados a deixar agora as ideias gerais, naturalmente destinadas àqueles que ainda não possuem o mínimo de cultura doutrinária espírita, e procuremos o aspecto prático das aplicações do Evangelho. Já nos primeiros tempos do cristianismo, a nova mensagem defrontou-se com o formalismo farisaico, que usava de todos os expedientes para encobrir-lhe a essência. É inútil, no entanto, tal como então se praticava, lavar as mãos no templo, assumir posturas estilizadas, recitar os preceitos da religião e levar oferendas ao altar, mas logo depois praticar os atos escusos lá fora, depois de tanta devoção. É a flagrante dicotomia entre a moral do ato religioso e a moral dos negócios, como se fossem duas pessoas em tudo e por tudo antagônicas ou de naturezas diferentes. A recomendação do Cristo sempre foi utilizada em muitos casos como anteparo de acomodação e distorções. É sobre isso que vamos falar, mas agora uma homenagem musical às crianças. Vamos ouvir, de autoria de César Tucci, vozes Everton, César Tucci, Eric, Fabrício e Ana Lívia. Conjugação. Eu sou importante, mas não sou sozinho. Tem muita gente no mundo querendo, pedindo um pouquinho de carinho. Tu és meu parceiro nesta longa estrada e nos amarmos nesta caminhada é o nosso desafio. Eles são pessoas como a gente, coisas más e boas, aprendendo como se deve viver. Nós, enfim, não somos sós, nós aqui unindo a voz pra cantarmos todos juntos a canção. Pois afinal em Deus somos irmãos. Sou importante, mas não sou sozinho. Tem muita gente no mundo querendo, pedindo um pouquinho de carinho. Tu és meu parceiro nesta longa estrada
e nos amarmos nesta caminhada. É o nosso desafio. Eles são pessoas como a gente, coisas más e boas, aprendendo como se deve viver. Nós, enfim, não somos sós, nós aqui unindo a voz pra cantarmos todos juntos a canção. Pois afinal em Deus somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos. Sobrepondo-se às sutilezas e divagações equivocadas, o ensino espírita deixa bem claro que entre Deus e César existe realmente uma linha divisória no que se refere à natureza das coisas e das obrigações estritamente temporais, como pagar impostos, atender às convocações do Estado, dirigir o patrimônio coletivo e assim por diante. Tudo isso é da terra e fica na terra, pois o que se leva desta existência é o patrimônio moral e espiritual. Mas não encontramos a neutralidade absoluta que tanto se invoca em defesa de certos procedimentos. Os desvios do homem nas coisas de César têm repercussão na justiça divina. Se as coisas de Deus nada têm de comum com os negócios de nosso mundo, porque são dois planos distintos, as ações que praticamos aqui ficam por aqui mesmo e, portanto, cada qual que se defenda de acordo com a ocasião que se lhe apresente. Há quem raciocine assim. É sofisma. Somos responsáveis perante o julgamento divino pelo que fizermos na terra, sejam quais forem as habilidades e artimanhas para encobrir o móvel das ações. É uma inferência do pensamento espírita. Se os bens da terra pertencem a Deus, obviamente a sentença evangélica a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, também é válida em relação à origem da fortuna material. Que diz a doutrina espírita sobre a propriedade privada, por exemplo? Simplesmente, uma propriedade só é legitimamente adquirida quando de sua aquisição não resulta prejuízo para ninguém. Se alguém prospera materialmente, mas os seus triunfos custam a ruína de terceiros ou deixam lágrimas em famílias que ficam sem teto e sem pão, está inevitavelmente em curso na lei de causa e efeito, pois terá que responder pelo mal praticado, não importa quando, em que situação ou em que lugar. Está no corpo da doutrina. Contas serão pedidas de todo o dinheiro mal gasto, ou melhor, mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Temos aí, portanto, um código de ética. É bem verdade que com dinheiro ou influências fortes, por meio de uma papelada astuciosamente preparada, as asperezas humanas podem emprestar legitimidade ou direito de posse a muitos bens obtidos ilicitamente. E porventura, quem assim procede nas coisas de César, que são muito envolventes, estará isento da prestação de contas perante a lei maior, acima das jurisdições terrenas? E que significa esse veredicto, senão a própria justiça de um poder superior? Não aceitamos a ideia de inferno nem de penas eternas, muito menos de purgatório, mas aceitamos a prevalência de uma justiça perante a qual todos teremos julgamento, no emprego do dinheiro ou no uso da inteligência. Nossos erros serão reparados amanhã, nos altos e baixos da vida, à custa de experiências reencarnatórias, até que se complete a reparação e a reabilitação
perante a lei sábia e justa. Isenta de condenações e castigos eternos, a justiça reparadora, a visão espírita abre as perspectivas de oportunidade a todos. Isso quer dizer que a reencarnação permite a cada qual reabilitar-se perante a justiça divina, no tempo e no espaço. Aqueles, portanto, que fizerem mau uso dos talentos, como adverte o Evangelho de Jesus, voltará à terra. Tantas vezes se fizerem necessárias para cumprir a lei, sofrendo, aprendendo, reabilitando-se, pois a reencarnação também abre clareira de esperança. Em resumo, a posição em que a doutrina espírita nos coloca diante dos dois planos, o de Deus e o de César, implicitamente nos indica uma regra de procedimento equilibrado. Enquanto estamos na Terra, devemos viver segundo as leis deste plano, de acordo com a natureza e as necessidades de nosso mundo, sem sairmos da ordem natural e sem a necessidade de recorrer a privações e mortificações absolutamente desnecessárias. Entretanto, na satisfação natural das vantagens que a vida terrena nos proporciona, ou na conquista dos títulos pelo esforço e pela competência, jamais devemos esquecer a supremacia das leis divinas, pois Deus não está ausente do mundo de César. Embora Deus e César tenham instrumentos que ostentam valores diferentes, mesmo aos olhos dos insensíveis. Diz-se às vezes que o Espiritismo se descuida da vida material. É uma suposição totalmente equivocada. Bastaria lembrar que a doutrina espírita reprova a omissão ou o enclausuramento deliberado, como que para sumir do mundo, pois devemos participar e, assim, oferecer à sociedade a nossa cota de contribuição, de serviço. É assim que empenhamos no esforço de melhorar a humanidade, objetivo que não se atingiria jamais se afastássemos ou se nos alienássemos na vida cômoda e puramente contemplativa, mas infrutífera e inútil. O tema central vai continuar, mas abrimos espaço para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Noel Rosa, psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de José Pedro, comentário. Queria que vocês hoje cantassem novas canções que falassem do amor e da alegria, do amor que dá vida ao coração, da alegria da canção que faz da noite um novo dia. Que vissem quantos pães distribuídos e que foram divididos após a multiplicação. E ver que do estudo fez o amor, o resultado é curador na mais bela operação. Queria que vocês vissem o irmão que aqui vem em aflição, pedindo amparo e carinho. E como vocês tocam vibração, dão a este coração nova luz em seu caminho. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Desta alma que aprendeu com vocês a ser alguém outra vez, sabendo a que se destina. Saudemos nosso mestre de Leão e a terceira revelação, que é hoje a nossa doutrina. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria.
Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. A doutrina espírita nunca esteve e não está à margem dos problemas humanos. Merece atenção especial a terceira parte de O Livro dos Espíritos, pois ali os estudiosos encontrarão disposições sobre a necessidade da vida social, distribuição da riqueza, problema de reprodução, relações trabalhistas, etc. O que se deve considerar como grande problema é o fato de o pensamento social do Espiritismo ainda não ter sido descoberto em sua plenitude por grande parcela dos homens que se dizem interessados e de mente aberta, mas ainda submissos ao preconceito. Convém notar que certas mudanças, hoje incorporadas ao nosso estilo de vida, já estavam previstas no Espiritismo há mais de 150 anos. Legislação sobre repouso, equivalência de direitos entre o homem e a mulher nas competições da vida, liberdade de pensamento, dignidade do trabalho como dever social e não mais como simples obrigação dos mais necessitados, preocupação com a educação formal, mas sobretudo com a educação moral. Aliás, é bom que se considere que liberdade de pensamento e de expressão, segundo a visão espírita, há de levar em conta a importância da boa educação, de que resulta comportamento moral como o principal dos deveres sociais. O relacionamento social respeitoso e digno, de maneira a cultuar-se o princípio comezinho da dignidade humana, é expressão da liberdade com responsabilidade. Por isso mesmo, não perde de vista o problema do desacordo entre o necessário e o supérfluo, fenômeno gritante na sociedade de ontem, como na sociedade de hoje. De fato, há necessidades reais e necessidades artificiais. O desejo de ostentação e o delírio de grandeza, tanto na administração pública quanto na gestão do orçamento particular, criam necessidade de efeito aparatoso e provocam insegurança e aflições em todo o corpo social, ora direta, ora indiretamente. Ao lado de grandes e suntuosas superficialidades, se abrem claros sensíveis e deprimentes de abandono das necessidades primordiais do ser humano, como escola, saúde, preservação da natureza, defesa da vida. Não é a única, porém, uma das causas de muitas crises internas com reflexos externos. A crítica espírita incide por isso mesmo nos desvios tantas vezes notados entre as necessidades reais e as necessidades acessórias ou secundárias, o que quer dizer, em suma, que o Espiritismo não desloca o homem da realidade social. O Espiritismo, sem compromisso com qualquer doutrina política, encara os fatos com objetividade como aqui se vê. A civilização criou para o homem novas necessidades, e estas são relativas à posição social que ele conquistou. Teve ela, a civilização, que regular direitos e deveres dessa posição por meio de leis humanas. Entretanto, sob a influência das paixões, por vezes, criou ela direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e é a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Só ela pode, na infância da humanidade, consagrar o direito do mais forte. Foi o que escreveu Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, a propósito da questão número 794 de O Livro dos Espíritos. Ao lado da desalentadora situação geral, a ignorância e o fraquíssimo teor de educação concorrem para o agravamento das dificuldades, pelo menos até certo ponto. Muita gente vive desregradamente, sobrecarregando sua já sacrificada economia com futilidades.
A imprevidência, em muitos casos, é responsável pela decadência material de muitas pessoas, cujos problemas denunciam a extravagância em que vivem. Se houvesse mais ordem na vida particular, menos desperdício em todos os segmentos da sociedade, a gravidade da situação certamente não assumiria proporções tão alarmantes. Sabemos que existem causas mais remotas e mais complexas, porém o desequilíbrio nos hábitos e na economia particular tem repercussão muito funda na crise social e familiar. E por cima de tudo isso, há uma crise moral. A falta de exemplo, tanto no poder público como na esfera familiar ou empresarial, gera a incerteza, a desconfiança, a permissividade irrefreável. E com relação à reencarnação e às desigualdades, Nara, o que diz o Espiritismo? É ainda Deolindo Amorim que nos diz, com todas as letras, no seu já citado livro: como política preventiva, que significa simplesmente atacar o mal ainda na raiz, antes que seja tarde, o programa espírita sempre se esforçou no trabalho de assistência e educação, visando a modificação do ambiente moral e social, até mesmo nos recantos mais sórdidos. Prevenir, portanto, para que a pobreza aviltada não chegue a uma convulsão incontida. É verdade. Se é óbvio que não podemos tratar somente do corpo, mas também principalmente do espírito. É óbvio, ao mesmo tempo, que não devemos relaxar os deveres em relação às necessidades do corpo. Se o espírito precisa do instrumento humano para a comunicação de seus dons, logicamente, um corpo doente, abatido pela deficiência alimentar ou depauperado pelo esgotamento, não pode ser bom veículo das manifestações do espírito. E já se sabe que há repercussão recíproca entre o orgânico e o psíquico. Mas a doutrina adverte a certa altura que às vezes uma pessoa pode nascer em posição difícil e embaraçosa precisamente para ser obrigada a procurar vencer as dificuldades. Nunca, porém, deve deixar a vida correr à revelia, o que seria mais preguiça do que virtude. Quem quiser confirmar, veja Eurípides, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 6, que registra esta sabedoria. Realmente, Nara, tais considerações sem dúvida sugerem séria reflexão sobre o problema das desigualdades sociais à luz da reencarnação. E seja como for, a despeito dos altos e baixos dos compromissos reencarnatórios na vida social, não nos compete fazer julgamento, mas temos o dever de trabalhar pela melhoria do homem. E para fazê-lo, é imprescindível que consideremos os focos de revolta e decadência em todos os sentidos, material, intelectual e moral. E registrando ainda na obra de que nos valemos por estas considerações, o seu autor fez questão de transcrever o que dissera há tempos o doutor João Pompílio de Almeida, que à época era procurador da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e diretor do Instituto Dias da Cruz de Porto Alegre. Disse ele, por ocasião do primeiro Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, que devemos ir ao encontro dos necessitados para dar-lhes o de que precisam, moral e materialmente, antes que eles venham até nós arrancar o que lhes falta e destruir riquezas que são nossas, mas exigem emprego inteligente, com distribuição de parte em favor dos que têm fome, sentem frio e vivem envelhecidos nos vícios, constituindo verdadeiro peso morto à margem da sociedade. Sabemos perfeitamente que não falta inteligência aos ouvintes, mas explicitando o trecho citado, já que estamos tratando do assunto, vamos completar para dizer que é preferível que prestemos contas do bem
que façamos aos que se acham atrasados em relação a nós, a estarmos na pele dos que devem prestar contas pelo mau uso dos recursos que possuem, mas negam acudir os necessitados, bem como das contas que devem prestar os donatários pelo eventual mau uso que vierem a fazer das doações que recebem. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão. Espírita, assine o periódico Direito e Espiritualidade, uma publicação da AGE Brasil, Associação Jurídico Espírita do Brasil, que busca desenvolver o pensamento jurídico espírita, contribuir para a humanização das instituições sociais e dos operadores do direito e despertar as consciências para uma sociedade ética e fraterna. Estamos em pleno 42º mês de Kardec, que se estenderá até o dia 30. Hoje, às 19h45, Vera Márcia Silva falará no Centro Espírita Amor e Caridade, Rua São Francisco, 1790, bairro Santa Rita, sobre o tema Do Cristianismo Primitivo ao Cristianismo Redivivo. No próximo sábado, dia 22, às 14 horas, na Escola Pestalozzi Centro, seminário sobre o tema Deus, Espírito e Matéria, que será ministrado pelo confrade Cosme Damassi, que no mesmo dia, às 19h45, no mesmo local, proferirá palestra sobre o tema A Ética e a Moral Espírita nos Dias Atuais. No próximo domingo, dia 23, Marcos Faleiros e Felipe Salomão proferirão palestra Espiritismo em Prosa e Verso, na Instituição Espírita Eurípides Barçanufo, na Avenida Alexandre Vilela de Andrade, 2619, Centro, em Cristais Paulista. Mais atividades como palestras, seminários e apresentações artísticas serão divulgadas oportunamente no Sementeira Cristã. 8º Bazar de Natal. Já vamos tomando nota para comparecer ao 8º Bazar de Natal do Centro Espírita Cristo Consolador, de Patrocínio Paulista, que será nos dias 10 e 11 de dezembro no Idefran. É quando você terá lindos artigos de Natal, artigos de casa e decoração, produzidos pelas abençoadas mãos do Grupo de Trabalhos Manuais Maria de Nazaré. Os ouvintes com certeza estão aproveitando os descontos especiais que a 28ª Feira do Livro Espírita de Franca está oferecendo na própria livraria do Idefran durante todo este mês de outubro.
vai lá e aproveite os descontos para aumentar seus conhecimentos, lendo, estudando e enriquecendo a sua própria biblioteca. Livraria do Idefran. É na rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito de Teresa Cristina, que pela psicografia de Chico Xavier, dirige-se aos seus pais, relatando circunstâncias de seu passamento e, ao mesmo tempo em que se queixa da saudade que a castiga, adverte-os para a realidade espiritual que não nos permite equivocar quanto à possibilidade do reencontro. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha, querido papai, peço para que me abençoe. Estou num momento difícil. É verdade que temos estado juntos, de outras vezes separados pelas impressões, unidos na mesma luz de confiança na prece. Agora, porém, meu avô Isaltino me encoraja a escrever. É preciso que sua mãe saiba de tudo, que vocês não morreram, diz ele. E a permissão solicitada por ele veio até nós, mãezinha. Rogo à senhora para que as lágrimas não sejam assim tão doloridas. Compreendo hoje. O pranto é semelhante à fonte que nos lava o coração por dentro. Mas entendendo nesse aspecto, as lágrimas são benditas. Evitemos, querida mamãe, a tristeza destrutiva, essa que fica em nós, parecendo moléstia escondida. Até a nossa própria dor pode ser traduzida por música, a música da caridade. Aqui, sua filha recorda que as notas na pauta são semelhantes às lágrimas, gotas de amor e de aflição, de alegria e de esperança, que o coração vai colocando nas linhas da vida. Depois, mãezinha, se quisermos transformar a composição em melodia, é sairmos de nós e auxiliar os outros. Veja, senhora, que a sua filha tem progredido um pouquinho, mas isso, meu pai, não quer dizer que já venci. Falamos de nossos encargos muitas vezes para saber melhor cumpri-los. Essa é que é a verdade. Mas estou num curso de aperfeiçoamento pessoal, quase severo, se não fosse repleto de amor. Devo melhorar-me, a fim de ser mais útil em casa. Agora que a provação lhes pediu 4 filhas de uma só vez. Aqui procuro incluir a querida prima, que com Jussara e Ana Paula se transferiram comigo de residência. A princípio, querida mãezinha, a dor foi enorme. Ouvira muitas falas e anotações sobre o mundo espiritual. Entretanto, logo depois dos 20 anos na Terra, a gente quer uma casa e um jardim feito de amor, que seja apenas nosso. Perdoem se digo isso. Quero apenas ser verdadeira. Sabia que estávamos em nosso lar como sendo a melhor mansão do mundo. Mas a gente não consegue mudar o coração quando o coração quer voar para fora do peito. Por isso é que não me foi fácil a retirada espiritual dos sonhos que eram assim tão meus. Creio, no entanto, que a dor mesmo, a dor dos acidentes terrestres, como a imaginamos, não sentimos. Um choque, como se uma dinamite rebentasse sobre nós. E depois do choque, com o anseio inútil de me levantar,
um torpor que não sei descrever. Depois de algum tempo, que igualmente não sei calcular, chegaram pessoas. Meu avô Isaltino e meu avô Militão se mostraram para mim, dando-se a conhecer. Um senhor de nome histórico estava com eles e nos amparava. Outra senhora de nome Ernestina, creio que Ernestina Milagres, me acalmava. Deram-nos passes e oraram. Acordada, notei que as irmãs dormiam ainda. Fomos removidas e tratadas, e estamos, por enquanto, no hospital escola, em que aprendemos reajuste e serenidade. A gente aí no mundo toma aulas de matemática, de línguas, disso e daquilo, pois aqui somos matriculados em paciência, esperança, fé em Deus e fé em nós mesmos. Tantas matérias com as quais no corpo da terra nem mesmo sonhávamos. Estamos bem, não chorem mais. Papai, tudo vai ser feito pelo melhor. Agora, depois de alguns meses aqui, já consegui alguns ensinamentos e experiências sobre passado e reencarnação. Não me peça agora qualquer apontamento mais amplo do assunto. Posso, no entanto, dizer que em tempos outros, algumas vezes, pessoas cultas e nobres provocaram desabamentos com plena ciência de que agiam contra as leis estabelecidas pela justiça divina. Deixo apenas esse pontinho aqui para que a mãezinha se conforte. Agora estudo e estudo sempre. Aquela filha professora que ficava tão feliz com elogios em casa é hoje uma aluna que se renova. Mamãe, continue procurando o caminho da luz. A senhora já o encontrou no amor ao próximo, a que está sendo convidada pelos nossos irmãos em Juiz de Fora. Sei que as suas mãos queridas nasceram para o bem, mas, presentemente, é necessário que nós nos encontremos no amparo às filhas e filhas, e irmãos nossos, em lutas maiores do que as nossas. Agradeço as suas palavras e as orações em nosso favor, como também agradeço ao papai as explicações e preces conosco, auxiliando-nos a entender. Mãezinha, o nosso maior receio, a princípio, foi o de que se a senhora viesse para cá por conta própria. Vimos o seu desejo de tudo deixar aí para acompanhar-nos. Reconheço que a formação cristã que a senhora recebeu não lhe permitia pensar em suicídio, mas aquele anseio de reencontro era perigoso. Hoje ficaremos mais tranquilas. É preciso lutar, mamãe, suportar as nossas provas e abençoar todas elas. É preciso aceitar a vontade do Senhor, que é bondade constante para conosco. Tudo recebemos do céu como sendo o melhor que nos sucede. A inconformação é que taxa com sofrimento maior as ocorrências difíceis do mundo. Um dia, nós nos reencontraremos de novo, mas pode acreditar que espiritualmente não nos separamos. Papai necessita de sua presença, de seu amparo e de seu amor. Agradeço a Deus a oportunidade que recebi. Muitas afeições estão conosco, incluindo minha avó, que tem sido para mim um anjo bom. Querido papai e querida mãezinha, agora devo traçar o fim desta carta. Jussara e Ana Paula não sabem que vim. Ainda não podem facear a tarefa de que me carrego hoje. Com as bênçãos dos nossos, aqui termino. Querido papai e querida mãezinha, recebam todo o coração da filha reconhecida, que mais uma vez pede a Jesus
por nossa felicidade. Tereza Cristina. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN ou recebê-los no endereço que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue área 16 3721 8282 ou envie um e-mail para idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia, cuidando dos sistemas de sua empresa. O endereço, Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano, ou disque telefone área 16 37 13 0200, ou ainda acesse o site www.chb.com.br, ou ainda facebook.com/CHB Sistemas. E pode usar ainda o e-mail atendimento@chb.com.br. Sementeira Cristã apresenta a seguir pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte Júlio César, do Jardim Alvorada. Você perguntou à equipe do IDEFRAN. Todos nós, encarnados e desencarnados, inclusive os espíritos maus, somos iguais no que tange ao direito de progredir até a perfeição? Vamos ouvir a resposta em gravação preparada pelo nosso companheiro João Vaz. Meu caro Júlio César, Deus, sendo Pai amoroso, justo e bom, dá a todas as suas criaturas iguais condições. Quando nós alcançamos a faculdade da razão, isto é, termos consciência de tudo e de nós mesmos, passamos a contar com mais um dom divino. É o dom do livre-arbítrio. É a liberdade de fazermos o que bem entendemos. E é tão bom possuirmos esse dom, que se Deus pudesse nos perguntar se todos nós queremos liberdade, ninguém iria responder que não. Por outro lado, e disso todos sabemos, cada um de nós é responsável por cada ato que pratica. E sabemos também que existe a lei de causa e efeito, ou ação e reação. Isto é, se nossa ação for boa, terá uma reação boa. É aquela história de quem planta o bem, recolhe o bem. Mas isso vale para todos? Sim, vale para todos, sem exceção. Porque, ao contrário do que acontece com a lei dos homens, que é falha, perante a lei de Deus somos todos justamente iguais. E essa lei de que falamos, por ser divina, se centra no amor,
e tudo que ela determina ou designa tem como escopo supremo a perfeição. E, como ser bom ou ser mau é uma questão de escolha, praticar a maldade só pode ser obra de espírito inferior. Mas esse espírito também alcançará a perfeição um dia, porque ele também está sujeito aos desígnios, ao processo de aperfeiçoamento. Se consultarmos a questão 116 de O Livro dos Espíritos, veremos que todos se tornarão perfeitos e que Deus, sendo misericordioso e justo, não pode banir eternamente os seus filhos. Já a questão 125 do mesmo livro nos dá conta de que os espíritos que seguiram o caminho do mal alcançarão o mesmo grau de perfeição que os outros. É que todos os maus se tornarão bons. Lembremos que, quando a boa qualidade moral se apossa de alguém, as antigas más qualidades dessa pessoa desaparecem para sempre. Todos nós, porém, nos primeiros tempos, que são de experiência animal, ou quando ainda permanecemos próximos da animalidade, somos, de certa forma, propensos ao mal. A nossa sorte é que, sendo o nosso Pai Celestial justo e bom, nos dá condições para o aperfeiçoamento, e uma vez depurados e perfeitos, os nossos méritos serão iguais perante Ele, e assim estaremos nos fazendo efetivamente felizes. É isso aí, meu caro Júlio César. Que Deus o abençoe. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 16 3721-8282 ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Diante desse ou daquele problema que te aflija, perdendo forças inutilmente, se é doença no próprio corpo, a inquietação não se te fará remédio. Se é enfermidade em pessoas queridas, a irritação que demonstres apenas lhes prejudicará o campo emotivo. Se é dívida a pagar, não te liberarás com lamentações. Se erraste tão somente, a tristeza não se te erguerá em apoio real para a corrigenda devida. Se sofre porque algum familiar se te desvinculou da equipe doméstica a fim de residir à distância, não conseguirás com isso retê-lo a cabresto. Se um companheiro ou uma companheira te deixaram a sós, não lhes modificarás as decisões unicamente porque te lastimes. Se alguém te feriu e não desculpas a ofensa recebida, o ressentimento se te manifestará no coração, comprometendo-lhe o equilíbrio orgânico. Se a tua dor se verifica ante a desencarnação de entes queridos, a inconformação a que te entregas tão somente se te fará tumultuar o círculo daqueles aos quais mais amas. Perante qualquer problema,
Se não queres agravá-lo, aceita-o com paciência, porque assim formarás em ti mesmo o clima favorável ao auxílio dos mensageiros do eterno bem, que te sustentarão as energias, de modo a que promovas a única solução segura e verdadeira que se te faz necessária e que será sempre trabalhar. Não basta crer na imortalidade da alma. Inateável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Obrigados pela audiência. Sementeira Cristã pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Euri, Carvalho e João Vaz. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.